Dificuldade, obstáculo, imposto, juros, entraves, estas são algumas das palavras mais latentes no vocabulário daqueles que empreendem no Brasil. No Fórum Mitos e Fatos, em que a Jovem Pan discutiu as micro e pequenas empresas, autoridades políticas, governamentais e do setor tiveram a oportunidade de submergir numa recheada discussão sobre quais caminhos e rumos tomar. Empresários que contribuem para uma economia mais robusta muitas vezes padecem na luta diária pela sobrevivência em suas atividades. A tarefa não é nada fácil num país que arde por uma desburocratização. Entre debatedores de peso, o evento ainda reuniu integrantes das equipes das campanhas do PT e do PSL. Na pauta, as eleições estiveram no foco. Carlos Alexandre da Costa, membro da equipe econômica do presidenciável Jair Bolsonaro, destaca que é preciso avançar a fim de otimizar este panorama. O empreendedor brasileiro é um dos mais criativos do mundo. Hoje são praticamente 36% da população brasileira. Só que uma vez que esse empreendedor começa a atuar, vem o governo e cria uma série de entraves ao crescimento dele. São impostos altos, impostos extremamente complexos, juros hoje que são exorbitantes por conta de um peso enorme do governo tirando recursos da economia. Nós precisamos desburocratizar em primeiro lugar. Segundo, reduzir a carga tributária para que elas consigam crescer. Porque hoje nós temos o sistema simples e o resto é complexo. Quando o governo cria um sistema e chama de simples, ele está confessando que o resto é tão complexo que é muito difícil você operar. E depois nós temos que ter condições para que o mercado de crédito do Brasil prospere. E não são apenas burocracia, alta carga tributária e falta de crédito que atravancam o empreendedorismo brasileiro. Para Guilherme Melo, um dos assessores econômicos da campanha do petista Fernando Haddad à presidência da República, é preciso uma reforma bancária e que a livre concorrência seja assegurada. Precisa fazer uma reforma do nosso sistema bancário. O nosso sistema bancário hoje é concentrado em 5 grandes bancos, né? E que não concorrem entre si. Então o empreendedor vai procurar alternativas e não encontra. O que é importante é fazer com que os bancos concorram. Quer dizer, tem que haver competição. A gente não pode ter medo da competição. E para competir, o Estado ele tem que dar um incentivo para a competição. A nossa reforma do sistema bancário significa isso, incentivar a competição dentro do sistema bancário, do sistema de crédito, para que quem ofereça crédito mais barato e mais longo tenha um benefício. E quem se mantenha oferecendo crédito caro e escasso, pague mais impostos e com isso seja obrigado a competir. Embora ambos os lados tenham inúmeras divergências, pelo menos em um ponto houve uma mesma diretriz e consenso de que falta valorização aos micro e pequenos empresários. Talvez pelo fato de somente 30% das empresas com menos de 4 anos no país terem mais de um funcionário na folha salarial. Ô Denise, você que mediou o debate, qual a diferença principal entre os dois? Se é que há uma diferença principal? Não, tem uma diferença principal naquele que talvez seja o ponto principal que a gente espera em termos de gestão da economia, que é ajuste das contas públicas. Para a equipe de Bolsonaro, um dado aí fundamental é conseguir avançar com privatizações, a venda de estatais, venda de imóveis. Então é fazer caixa para conseguir reduzir a dívida e por aí começar o ajuste mais sério das finanças. Tem também depois a questão da reforma da Previdência. Eles não entraram muito nessa discussão porque o foco do evento eram as micro e pequenas empresas. Então, o ambiente de negócios, retomada de crescimento. Então, eles acreditam que promovendo isso na equipe de Bolsonaro, promovendo esse ajuste inicial das finanças públicas, já se vai criar um clima de maior confiança que vai viabilizar retomada do crescimento, geração de empregos, também tem a questão de redução de encargos, de uma revisão de carga tributária. Já do lado do Partido dos Trabalhadores, a grande aposta é na retomada do crescimento, que permitiria uma geração maior de tributos e por aí se faria o ajuste. E para se garantir esse crescimento com geração de emprego, haveria uma participação do governo. Então, programas sociais, transferência de renda em algumas áreas, essa questão da concorrência bancária. Então, eu acho que tem uma grande diferença aí. De um lado, na equipe de Bolsonaro, se aposta no ajuste fiscal
e a partir do ajuste da confiança que isso possa gerar, se teria retomada do crescimento via investimentos maiores, e do lado do Partido dos Trabalhadores ainda aquela intervenção do governo. Inclusive ele lembrou da fase do ex-presidente Lula, do governo dele, em que se fez isso para garantir o crescimento. Eu acho que é a principal diferença, tendo como ponto de partida o ajuste das contas.